O Fluminense agora aguarda o seu adversário que sai da partida entre Manchester City e Al Hilal, jogo que acontece hoje à noite. Claro que eu não tô sozinho nessa, nem poderia no nosso prorrogação. Além de você que já vai dropando o seu like por aí, estou com os meus companheiros de aventura. Tudo bem, ô Vitor Sérgio Rodrigues? Que vitória gigantesca do Fluminense. Que partida do Flusão. Boa tarde pra você. Espetacular. Boa tarde a galera ligada aqui no prorrogação. Cara, que partida. A capacidade do Fluminense em se adaptar ao jogo, a linha de 5 do Fluminense matando as pontas da Inter e depois encaixotando o Lautaro Martínez. Lautaro Martínez foi entrar no jogo nos últimos 15 minutos e o Fluminense uma estratégia muito bem executada. Primeiro, com a capacidade do Arias circular, se desmarcar e com essa liberdade gerar problemas a todo momento para a Inter e defensivamente o time do Fluminense conseguiu bloquear tudo que a Inter tentou fazer. Acho que só o Barella, tirando o Barella, que acho que se desvencilhou algumas vezes e deu um passe aqui e outro ali, o Fluminense neutralizou todas as armas da Inter e merecidamente fez um 2-0, porque quando o jogo estava 1-0, as melhores chances já tinham sido do Fluminense. Aí depois a Inter chegou 2 vezes ali com o Lautaro. Mas uma vitória histórica e uma vitória gigantesca. A Inter passou a assustar mais o Fluminense, levar mais perigo ali por volta dos 70 minutos de na jogo. verdade, dos 35 do segundo tempo pra frente que a Inter chegou uma com o Devray e 2 com o Lautaro. E o Fábio sendo fundamental mais uma vez, 44 anos, o vovô Fábio, hein? E jogando em altíssimo nível. Tudo bem, ô Mauro Beto? Que vitória... enorme, colossal, né? O Fluminense vence e o Fluminense está nas quartas de final. Boa tarde. Uma das maiores vitórias, claro, da história do Fluminense, uma das grandes vitórias da história dos brasileiros em Copa do Mundo de Clubes, Mundial Interclubes, Intercontinental, o nome que você quiser der, mas é tudo Copa do Mundo. E é o Fluminense agora, provavelmente pegando o Manchester City, muito dificilmente pegando o Al Hilal. E olha que o Al Hilal é um time interessante, mas o City é favorito, como era a Internacional contra o Fluminense. O Al Hilal do Simone Inzaghi, sim, né? como era o Bayern contra o Flamengo. E aí, de novo, aquela discussão que vai ser eterna, né? Pau a pau, se é igual, se não é igual. E tá valendo, né? O que tá valendo é essa festa tricolor no Rio, Charlotte e pelo mundo, e a vitória como foi, com um gol do Cano aos 2 minutos, com um golaço do Hércules aos 49 da segunda etapa, com o Fábio... Olho nesse garoto, tá? E até pegando tem futuro, do meu amigo McAllister, a expressão que eu acho genial, um dia o Fábio vai contar aos netos dele, daqui umas 2 semanas, que ele fez mais uma grande defesa, grandes defesas, teve 2 bolas na trave, mas só no finalzinho. O Fluminense jogou bem, espelhou taticamente, né? O Renato é bom treinador mesmo, gosta ou não gosta, ele tem sacadas muito boas. Ele não é tão bom quanto ele acha, mas ele é muito melhor do que a gente acha dele, né? Tem muito mérito dele, da comissão técnica, tem muito mérito desse que para mim é o melhor jogador até agora da Copa, que é o Arias, de novo eleito o melhor do mundo, melhor da partida e melhor por enquanto da Copa do Mundo. É o terceiro MVP dele já nesse Mundial de Clubes. No SofaScore eu não sei exatamente como tá, mas ele está entre os 5 melhores e para mim é o melhor. Tá, não é o melhor jogador, mas de novo é o melhor do torneio. O Schillaci não era o melhor jogador, nem da Juve, foi para a Copa, fez o que fez, e nessa Copa o Fluminense estava fazendo o que fez contra o vice-campeão da Europa. Ah, mas a Inter não tem mais o mesmo treinador, ok. A Inter perdeu o Çalhanoğlu, faz falta. A Inter só hoje teve o Thuram e não estava no nível legal, ok. Mas o que o Fluminense fez hoje é mais uma vez histórico. João de Deus, Sobrenatural de Almeida e o 13º trabalho de Hércules fizeram toda a diferença para o tricolor carioca. Abençoado o Fluminense, ô Bruno Formiga. Boa tarde pra você. O Fluminense agora está entre os 8 melhores da Copa do Mundo de Clubes. É o segundo brasileiro a conseguir essa vaga. Acho que é uma vitória incontestável, né, o Formiga? Do início ao fim, jogaço do Flu, né? É uma vitória incontestável. Boa tarde pra todo mundo. A vitória é incontestável e é preciso lembrar que o Fluminense jogou contra 2 europeus que estão entre os 4 últimos finalistas de Champions. A Inter, atual finalista, o Borussia, visto no ano passado. Os 2 últimos vistos. E jogou melhor que ambos, empatando com um e ganhando do outro. Merecia ter ganho do Dortmund e hoje mereceu ganhar do começo ao fim. Os 2 melhores jogos do Flu nesse Mundial de Clubes são esses 2. E são 2 jogos gigantes contra adversários enrolados e que vieram de campanhas muito boas, com um estilo de jogo bem diferente do Fluminense. E o Fluminense se encaixando no jogo do Dortmund e se
encaixando no jogo da Inter. Acho que hoje é muita palma pro Renato Gaúcho, a leitura na mudança da escalação dele, da comissão técnica, a execução dos jogadores e terminando com o gol do Hércules, que é um cara que foi contratado com muita expectativa, demorou a se encaixar e só passou a jogar bem com o Renato Gaúcho. E aí o Renato é premiado colocando o Hércules, tirando o Hércules do time para poder fazer a adaptação dos 3 zagueiros. Quem é sacrificado era o Hércules. O time funciona, ele faz as mudanças para manter... Na verdade, quem foi sacrificado foi o Canóbio, né? E o Hércules acaba sendo trocado pelo Bernal. Mas aí uma escolha foi técnica, jogadores da mesma... física, né? Mas acho que com características bem jogadores da mesma diferentes, posição. Né? Porque eu acho que a partir do momento que você... Acho que quem foi sacrificado foi o Bernal e que parecia que eu acho que ele já naturalmente ia perder o lugar. Quem foi sacrificado era o Canóbio. Mas que não ia ter vaga. Quando você bota 2 alas, eu acho que é difícil sobrar pra ele. Eu não ia ter como usar o Canóbio jogando de quê? Sei lá, um 3-4-3 se ele quisesse fazer. Né? Mas acho que ia perder a ideia do que ele queria originalmente, né? Que era espelhar taticamente os alas recompondo. Pra jogar igual a Inter não ia dar. Mas aí é muito emblemático o Hércules terminar fazendo um gol. As mexidas do Renato também mantiveram a pegada. E o que me chamou a atenção é que o Fluminense vence em todas as valências, né? Ele taticamente foi melhor, tecnicamente ele foi melhor executando tudo, fisicamente foi uma loucura. Assim, um amasso, ganhando quase todas as divididas, duelo pelo alto, duelo por baixo. A Inter é um time muito forte por cima, mas hoje os 3 zagueiros do Fluminense soberanos ali, né? Tanto que a gente deu nota no Instagram da TNT, eu não consegui mudar a nota de nenhum, porque eu acho que os 3 estiveram num nível absurdo. Seria injusto com qualquer um. Pô, tinha 9 pro Thiago, 8,5 pro Ignacio. Olha o que tá jogando acho de Ignacio, é injusto, cara. Né? Os 3 jogaram absurdamente bem. Freitas, Ignacio e esse aí, né? Esse outro... vovô garoto aí esse também. Esse outro jovem aí, não, o Thiago Silva. Os 3 jovens do Fluminense jogando absurdamente, né? O Cano decidindo. O quarteto, na real, né? Porque o Arias também não é nenhum garoto. Não. Mas o Fábio, eles já estão em outra categoria. O Arias perto desse daí são adolescentes. É juvenil. É interessante porque se você pensar, né, tirar o Canóbio vai te deixar completamente sem força ofensiva e não aconteceu, né? Porque o Nonato aparecendo muito bem, o Nonato com um pouco mais de liberdade, mas aparecendo bem, se juntando com Arias, com Cano, e com o Samuel Xavier apoiando muito bem também. Na jogada do gol, tem o Samuel Xavier quase presente fez um gol no na ataque, sequência, depois ele quase fez um gol que a bola passa isso, mas uma partida, assim, de uma execução muito perfeita do time do Fluminense e mereceu, assim, tranquilamente. O 1-0 eu acho que seria pouco, e se a Inter empata ali, porque teve chance, né? Teve o Lautaro meteu uma bola na trave, eu acho que seria merecido. Não, e antes da bola na trave, uma defesa absurda do Fábio com o pé, né? É que a segunda bola na trave já estava 2-0. Já tá 2-0, então já estava encaminhado, Marco, né? Mas a primeira bola na trave empataria o jogo, que naquela ocasião seria... não retrataria o Era um castigo que o Fluminense total. não merecia. E eu tô 100% com o Mauro. Eu acho que o melhor jogador da competição é o Arias mesmo. Assim, a gente tava na dúvida durante o jogo, mas o Arias, com a coisa foi construindo ali. A seleção do campeonato. Da Copa do Isso Mundo, aí não tem nenhuma dúvida, a seleção do campeonato. E agora, melhor, eu acho que ele tá numa briga aí com alguém do City, que também rodou muito, com alguém do PSG. Que tá esse time. Né? Então, principalmente o City rodou que o Fluminense jogou os 3 jogos mais ou menos com a mesma base. O Yildiz da Juventus jogou muito na primeira fase os também, 2 né? primeiros jogos, sim. Eu lembro de a gente fez algumas prévias nos programas aqui e tal, e a gente até projetava cruzamento, não necessariamente com a Inter, porque imaginava que, de repente, o Fluminense podia beliscar um primeiro lugar do grupo, não sei o que e tal. Na minha simulação, eu coloquei o Fluminense nas quartas de final, mas não por esse caminho, passado pelo Monte Rei do outro lado. Segundo. Eu passei, achava que passaria em primeiro e ganharia do Monte Rei. Ele não passou em segundo e ganhou da Inter de Milão, tá aí, ó. Já é um saldo absurdo pro Fluminense estar nessas quartas de final. Inclusive de grana. Pois é, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. A pergunta que tá na tela aí, ó. 13 milhões de dólares dá quase o prêmio do título da Copa do Brasil. 73 milhões de reais. O título da Copa do Brasil, o campeão, né, na final. Não ao longo do campeonato, mas só pela final você ganha 77 milhões de reais. E aí somando cada fase aí, né? Somar cada fase vai mais. Mas só ir para as quartas de final deu ao Fluminense e ao Palmeiras, e todos os outros também, 73 milhões de reais, 13 milhões de dólares. Vamos fazer a matemática aí das outras e fases sim, antes de que cada alguém vitória fale, também. Sempre que antes que alguém fale, sim, tem 30% que vai ficar de imposto lá, porque também... Sim, mas foi isso ali não dá o nosso salário. Tem imposto lá nos Estados Unidos, tem imposto lá também. E não é baixo. Também vai ser retido aí boa parte da grana, uma farpela grande. O John Arias, cara,
acho que essa pergunta de seleção do Mundial vai ser unanimidade aqui. Ele tem que estar na Isso aí seleção. com certeza. Ele É o melhor jogador do futebol brasileiro hoje? A discussão A dele Copa eu do acho Mundo que de é a Clubes, melhor da Copa. O craque do mês, ele é no futebol brasileiro hoje. Eu acho que se fizer a temporada toda, eu acho que dá para dizer que é o Arias, assim, lembrando, o Arrasca chegou muito bem no campeonato, Sim. mas acho que não fez uma grande Copa do Mundo e ficou um tempo picotado o ano por causa de lesão e tal, assim. O Arias, acho que ele é constante do começo ao fim, né? Você tem o Hulk, aí você vai ter o Alan Patrick, vai ter um Estevão, lampejo em algum outro momento. do Estevão Estevão, aí alguns momentos ali o Lucas teve um momento, Igor o Jesus Oscar teve chegou seus muito momentos bem, legais. o Igor Jesus, o Igor Jesus mas jogou eu muito acho que bem. na constância, talvez É, seja na o Arias prática, mesmo. acho que hoje a gente pode dizer o Arias é um jogador de Europa, de futebol europeu, que continua no futebol brasileiro. E o né? Thiago também, né? Hã? E o Thiago também. É que o Thiago, acho que se ele quisesse ficar, já ele estaria foi, já lá. voltou, né? Ele é Exato, impressionante. Se ele quisesse, acho que ele quis voltar. Acho que está muito claro que ele, se quisesse E ficar lembrando, lá, Ele escolheu voltar, ele né? escolheu voltar. E antes que fale, porque tava com 3, não, com linha de 2 também o Thiago funciona, cara. É um negócio, assim, aproveitemos ainda o Thiago Silva. E o torcedor tricolor, claro, mais ainda. Ele é incrível, incrível.